noite, sejam bem-vindos a esta tertúlia integrada na Semana da Saúde, uma iniciativa do município de Pombal e que conta com a parceria do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral. Estamos na galeria do Teatro Cine de Pombal, onde hoje vamos falar sobre hábitos de vida saudável em tempos de pandemia. E há um dado incontornável: a pandemia veio mudar a nossa vida, as nossas rotinas, a forma como nos relacionamos. Percebemos neste último ano e perante os desafios que nos têm sido colocados a importância dos hábitos de vida saudável, com enfoque na prevenção, a bem do nosso equilíbrio físico e também mental, ou seja, a bem da nossa saúde. E é sobre estas duas vertentes, a física e a mental, que vamos guiar a nossa reflexão de hoje, enriquecida pelos contributos e partilhas dos nossos oradores, a quem dou desde já as boas-vindas e que passo a apresentar. Temos connosco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Dr. Diogo Mateus, muito bem-vindo. Temos também connosco o enfermeiro Pedro Quintas, que trabalha em unidades de cuidado de saúde primários há 20 anos, encontrando-se desde 2018 na unidade de cuidados na comunidade de Pombal. Tem competências especializadas em enfermagem comunitária, enfermagem de saúde pública e enfermagem de saúde familiar, bem como formação acrescida em bioética e supervisão clínica. É ainda biblioterapeuta. Vamos contar ainda com o contributo do Dr. Paulo Cunha, Presidente da Delegação Regional do Centro da Ordem dos Psicólogos Portugueses e vogal da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses desde 2016. É especialista em Psicologia Clínica, com especialidade avançada em Neuropsicologia, Psicologia da Justiça e Psicologia do Desporto pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, com prática clínica desde 2001. É ainda responsável técnico e coordenador da Mental School e formador reconhecido pelo IEFP e pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Entre 2001 e 2003, coordenou um gabinete de apoio à família numa freguesia de Lisboa, seguindo-se o trabalho ao nível da intervenção comunitária na Figueira da Foz. Ao longo do percurso profissional esteve também ligado ao trabalho e intervenção psicológica com atletas de diferentes modalidades. Entre 2003 e 2009, acumulou funções ao nível do ensino superior de psicologia e desde 2003 que faz trabalhos pontuais com equipas de trabalho ou quadros empresariais no âmbito da motivação e inteligência emocional. Feitas então estas breves apresentações e para melhor talvez enquadrarmos o tema que nos traz cá hoje e o lançarmos, começo por vos perguntar o que são afinal hábitos de vida saudável e de que forma é que eles foram afetados pela pandemia. E eu começava talvez pelo Sr. Presidente. Bem, muito obrigado antes de mais e quero agradecer muito não só a disponibilidade do Pombal Jornal para aqui nos auxiliar e dar este apoio nesta iniciativa, mas evidentemente aos nossos convidados, ao Dr. Paulo, ao Dr. Pedro, por esta oportunidade de os podermos ouvirmos mais do que a mim, sendo que, evidentemente, que o município não só deve ter um papel fomentador daquilo que possa ser mais ou menos temperado em função das opiniões de cada um do que são esses hábitos de vida saudáveis, mas deixar um conjunto de respostas, de soluções, de oportunidades para que, em função do projeto de vida de cada um, possa encontrar essas soluções no conjunto de atividades que o município desenvolve. E aqui, como bem se falou, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista mental, irmos construindo estas soluções. E se há algumas, eu diria, que estarão mais na esfera das competências clássicas dos municípios, quando se entra, por exemplo, na saúde mental, eu admito que será imprescindível a colaboração dos especialistas que, em concreto, conhecem estas matérias e que nos podem auxiliar não só a desenvolver programas municipais mais adequados, despertando-nos para sensibilidades que classicamente os municípios não têm, mas simultaneamente serem fatores
de uma atualização permanente dessa leitura da sociedade, que às vezes nós retiramos do ponto de vista de um conjunto de indicadores, e quando percebemos classicamente que os portugueses consomem mais ansiolíticos e outro tipo de prescrições médicas para suportar a dureza do cotidiano, percebemos um conjunto de circunstâncias que preocupam toda a classe médica e quem tem responsabilidades na prescrição clínica e que estão, de certa forma, a dizer-nos alguma coisa por aquilo que estão a fazer. Evidentemente que isto será uma postura reativa, nós, sob o ponto de vista da entidade municipal, devemos ter aqui uma atitude mais proativa. Ora, nós não precisamos de viver e trabalhar de costas voltadas, devemos trabalhar percebendo que há uma consequência que resulta de uma causa e tentamos fazer este trabalho de forma preventiva. Aquilo que temos vindo a fazer, nomeadamente junto da classe dos mais novos, e a edição que fizemos em maio de 2020, precisamente o Plano Integrado para a Promoção da Alimentação Saudável e da Atividade Física, com um conjunto, mais de uma dúzia de atividades discriminadas, direcionadas para mais novos e mais velhos, mais físicas, mais intelectuais, mais formativas, mostra já na postura municipal uma preocupação diferente daquela que classicamente se encontrava. E esta matéria, a mim pessoalmente, nem me é particularmente estranha, porque há talvez 25 anos, em Pombal, formou-se uma associação precisamente de promoção de hábitos de vida saudável, a Optar. Eu sou um dos sócios fundadores, que na altura tinha uma preocupação grande no que dizia respeito à transição na altura existente projeto de vida. O Dr. Paulo deve-se lembrar desse tempo das medidas, ainda muito antes de haver os centros de recuperação, dos centros os queridos do IDT, portanto tínhamos o IDT na sua versão mais original, com o projeto de vida a ter aqui uma participação, sob o ponto de vista social, muito reforçada, e nessa altura suscitou-se já, sob o ponto de vista da nossa comunidade, a necessidade desta promoção dos hábitos de vida saudável, muito concentrados naquilo que eram os problemas da toxicodependência e todas as derivas que isto motivavam, mas, ultrapassada essa fase mais crítica, que todos os territórios acabaram por ter, fomos sentindo todos nós, quer sob o ponto de vista da iniciativa privada, quer sob o ponto de vista da iniciativa pública, da conjugação com as entidades clínicas, seja nos cuidados de comunidade, como agora temos aqui em Pombal, seja nas versões antigas dos centros de saúde e também sob o ponto de vista clínico, fomos percebendo que, de facto, havia aqui um trabalho com alguma complexidade. E quando a doutora Ana Cabral, que é a nossa vereadora municipal do Desenvolvimento Social, se motiva bastante para que Pombal integrasse a rede das cidades saudáveis, estamos aqui simultaneamente a procurar encontrar modelos de inspiração e compromissos. Modelos de inspiração sob o ponto de vista daquilo que, sob o ponto de vista nacional e internacional, se desenvolve, mas, acima de tudo, estarmos disponíveis para nos posicionarmos a assumir esses compromissos, a ter um plano de ação que consubstancie este conjunto de propósitos e que, de facto, possa beber das melhores fontes possíveis para fazermos um trabalho muito positivo. Eu fico, por exemplo, muito preocupado quando, com mais frequência do que desejaríamos, evidentemente, percebemos o número de suicídios que temos em Pombal, no nosso território. É um sinal de uma doença altamente preocupante, normalmente muitíssimo silenciosa e que se manifesta, do ponto de vista clínico, admito que os clínicos que interagem com essas pessoas possam ter alguma leitura, mas sob o ponto de vista do resultado que encontramos, percebemos que, de modo geral, a comunidade falha. Falha a família, falham os que estão mais próximos, falha a comunidade e, portanto, são sinais sempre de grande preocupação. Mas também, felizmente, temos sinais de bons resultados e de alegria. Há uns anos atrás, todos nós nos recordamos dos problemas gravíssimos que, além do álcool, evoluíam já para as toxicodependências na comunidade cigana, por exemplo, e um trabalho extraordinário feito pela Igreja Evangélica e pelas famílias, que fez com que uma parte significativa dos jovens se conseguisse libertar disso e, portanto, também com o apoio clínico, evidentemente, mas um público mais
peculiar no que diz respeito a este tipo de soluções e que, felizmente, se conseguiu passar para patamares completamente diferentes daqueles que conhecemos há uns anos atrás. Aliás, não é despropositadamente que há mais de 5 anos, em sede do Conselho Local de Ação Social e na identificação dos problemas sob o ponto de vista social que mais preocupavam os senhores conselheiros, se criaram 2 grupos de trabalho distintos, um ligado à saúde mental, outro ligado às questões das adições do álcool em concreto, precisamente porque percebíamos que estes eram fatores muito importantes. Isso não só nos coloca na agenda essas preocupações, mas, por exemplo, permitiu-nos, de uma forma muito rápida, já há 4 anos seguidos, que Pombal fosse um dos concelhos fora de Leiria, pioneiro na adesão ao projeto Like Saúde, junto à comunidade escolar, precisamente para que tivéssemos, sob o ponto de vista da formação, que em alguns casos chega a ser dada aos próprios assistentes operacionais que estão nas escolas e que estão sensibilizados para perceber um conjunto de comportamentos que podem suscitar situações de risco. Ou seja, um reforço da consciencialização da nossa comunidade no que diz respeito a este conjunto de problemas. Mais gente atenta, mais sensibilidade, mais mecanismos para socorrermos, mais cumplicidade, se quisermos, uma estratégia mais participada na procura destas soluções. E, portanto, quando encontramos aqui, no Programa de Promoção da Alimentação Saudável e da Atividade Física, tantas atividades direcionadas, seja para as questões alimentares, para as questões desportivas, para as questões do movimento dos mais velhos, para a fruta nas escolas e o programa que o município desenvolve, o brincar na rua e a necessidade do desporto informal, a promoção, por exemplo, das Olimpíadas Cenas, que já fazemos há uma série de anos, às vezes fazemos em versão de verão, porque o tempo está melhor e fazemos na rua, também fazemos as Olimpíadas de Inverno, quando temos que pôr os nossos pavilhões à disposição, a alimentação do campeão, virada para os mais novos, as questões ligadas também às campanhas de hidratação e o Like Saúde, isto é, um conjunto de preocupações que têm a ver com áreas, nem sempre assumidas como prioritárias na formação, seja nas escolas, seja às vezes nas próprias casas, que nos podem despertar para comportamentos um bocadinho mais integrados e que sejam essencialmente preventivos. Aliás, esta é uma matéria importante. Hoje em dia, e os representantes que aqui estão da comunidade médica o farão de forma bastante mais capacitada do que eu, mas hoje quase toda a nossa atividade, seja a clínica, seja a atividade pública, deve ir num sentido muito mais preventivo do que reativo. E, portanto, tudo isto acaba por encaixar de forma muito coerente numa estratégia de abordagem onde cidadãos mais preparados, mais capacitados, mais conhecedores, com uma avaliação prévia das consequências e da nocividade de determinados comportamentos, à partida não será por ignorância que os cometem, pode ser por vontade deliberada. Mas hoje acho que, mais do que alguma vez, os cidadãos estão particularmente disponíveis, ou pelo menos há uma informação particularmente disponível para que os cidadãos possam esclarecedoramente conhecer aquilo em que se estão a meter antes de haver consequências. E, portanto, consequências piores. E, portanto, acho que é um trabalho que se vai ter que reforçar ao longo dos tempos e vou terminar como comecei, ou seja, esta identificação dos hábitos de vida saudável é sempre uma matéria questionável. Porquê? Porque tem muito a ver com a cultura das pessoas, tem muito a ver com a história das suas famílias e, portanto, da sua cultura familiar, do ponto de vista das atividades físicas, alimentares, da saúde mental e todas essas coisas, e temos casos curiosos na história do mundo, que vou agora terminar contando esta história, porque nós percebemos de facto que nem sempre pensamos da mesma maneira, daquele episódio que se contava já na fase final da vida do primeiro-ministro Winston Churchill, já na fase, depois de perder as eleições, depois da Segunda Guerra Mundial, quando, com aquela figura que conhecemos, clássica, recebia jornalistas da BBC para fazer uma reportagem na casa de Chartwell, que era a sua casa de campo, que na altura tinha
onde vivia, e a jornalista ficou muito surpreendida com a sua destreza física quando passeava nos jardins e se baixava para mexer nas flores e nos cães e nos gansos que tinha também no seu lago. E lhe fez a pergunta: mas o senhor ainda está numa ótima forma física, a que é que se deve esta sua jovialidade, esta sua capacidade? E ele respondeu, e que sabia-se os hábitos dele, de fumar, de beber e, portanto, de se deitar à tarde e por aí fora, e que dizia: olha, deve-se à ginástica. E foi uma resposta, de facto, que as pessoas ficaram muito surpreendidas. À ginástica que eu nunca fiz. E, portanto, tínhamos aqui um episódio onde as pessoas achavam que, de facto, se pensava que seria uma coisa boa e assim não é. E, portanto, isto, voltando ao princípio, tem a ver muito com a cultura, com a forma como cada um de nós leva a vida, mas, essencialmente, é hoje uma preocupação de caráter comunitário e do Estado em geral, porquanto é um direito que assiste aos cidadãos e que, portanto, de uma forma complementar com as entidades públicas nas mais diversas valências, devem estar atentas em proporcionar esta igualdade de acesso a este tipo de caminho, sempre que aí sempre se terá que respeitar essa liberdade individual para que as pessoas possam, de forma avisada, escolher o melhor caminho para as suas vidas. Eu quero voltar depois a pegar um pouco nas ideias que aqui deixou, mas antes de avançar, lançava a mesma questão que lancei ao Sr. Presidente, ao enfermeiro Pedro Quintas. Então, o que são, afinal, na perspectiva da enfermagem, hábitos de saúde, hábitos saudáveis e de que forma é que foram afetados pela pandemia? Ok. Então, obrigado pelo convite em nome do Centro de Saúde. Parabéns pela iniciativa, que a saúde faz parte das nossas vidas, não é? Desde que acordamos até deitarmos e durante a noite, não é? Com o sono, a higiene do sono. A saúde está na moda, mas não passa de moda, não é? Exatamente essas duas coisas. E parabéns pela terminologia que usaram, que era tertúlia, porque as tertúlias eram muito importantes antigamente, não é? As tertúlias literárias. Eu acho que até o cenário está espetacular, o cenário. As tertúlias vêm da parte da literatura. Na minha apresentação disse que eu era biblioterapeuta, não sei as suas fontes, mas sou a nível amador, não é? Sou a nível amador. E também vos digo que a leitura, a biblioterapia é algo que me ajuda, é um estilo, também posso considerá-lo um hábito de vida saudável. Porque acho que devemos, eu gostei da terminologia hábito em vez de estilo, porque não é a mesma coisa. Não sei o que é que vocês acham. Gostei, o hábito, não é? O hábito é mais português, não é? O hábito, uma semântica mais portuguesa, um comportamento mais estável no tempo, com longa duração, que fazemos todos os dias, em permanência, e enquanto que um estilo, este estilo, esta palavra vem da área da psicologia, mas muito ligado a uma sociedade de consumo e uma sociedade capitalista, e às vezes pode haver aqui umas distinções sociais na promoção de estilos de vida saudáveis através do marketing. Não sei se estão a perceber o que eu quero dizer. Portanto, parabéns pelo título, Hábitos de Vida Saudáveis. E estava-me a perguntar o que é que mudou com a pandemia. Exatamente. É essa a pergunta concreta. O que são e a forma então, como mudaram. Nós ainda estamos, não sei em que fase da pandemia, sinceramente eu não sei. Mas talvez no princípio do fim, não tenho a certeza. E então, comparativamente, temos uma fase pré-pandemia e acho que até temos mais ou menos um diagnóstico de como é que as coisas estavam pré-pandemia. Não é? Temos um diagnóstico. Depois também, alguns estudos, eu estive a pesquisar aqui para a nossa tertúlia, alguns estudos observacionais, não é? Que ainda não têm aquela robustez que a gente possa tirar grandes conclusões. E depois também depende, estes estudos, se foram feitos, pode haver algum enviesamento, se foram feitos online, se foram feitos por telefone, presenciais, mas pode-se achar algumas tendências. Eu falava em tendências e não em resultados.
de uma certa, pelo que eu li, de uma certa forma geral, pioraram. Estes hábitos pioraram. Não sei qual é a vossa ideia. Eu já troquei impressões com colegas de trabalho, com pessoas da comunidade, familiares, e pioraram a nível de todas as faixas etárias, né? Crianças, adultos, idosos. É esta grande tendência. Depois também há aqui reparei algumas questões de género. A nível do género feminino, mais perturbações a nível da saúde mental, o Dr. Paulo depois poderá comentar ou discordar, nos jovens. Alguns destes estudos foram feitos em confinamento, não é? Outros estudos foram feitos fora do desconfinamento, outros estudos foi feito na primeira vaga, outros posteriormente. Agora, acho que é muito importante nós monitorizar aqui estes dados. Eu acho que temos uma produção de dados imenso, fazem-se imensos estudos e acho que vamos ter que monitorizar, avaliar e estabelecer aqui planos de intervenção. Não sei se respondi à sua pergunta ou se quer que especifique algum aspecto. Já vamos abordar alguns dos pontos que falou, vamos abordar um bocadinho mais à frente, mas antes disso eu queria também ouvir o Dr. Paulo Cunha sobre esta mesma questão. Hábitos de vida saudável e de que forma ficaram afetados pelo processo pandémico. De uma forma muito geral, porque depois iremos esmiuçar um bocadinho mais alguns aspectos. Desde já agradeço muito o convite ao município, Pombal, a amabilidade como recebeu o enfermeiro Pedro e também a Manuela, também na preparação. Muito obrigado. E eu se calhar ia pegar e fazer um bocadinho a ponte daquilo que o Sr. Presidente e o enfermeiro Pedro disseram, que é, primeiro falando de saúde, ainda que eu não vá citar aquilo que é a definição da Organização Mundial de Saúde, mas enquadrá-la aqui, quando nós falamos de saúde é mais do que a simples ausência de doença, e quando falamos de saúde é importante termos a noção da mental, física e social. E mais do que a importância desta definição, e eu fazer já a ponte por tudo aquilo que eu vi, lança-nos muito para a importância e para a capacitação que cada um de nós tem que ter no próprio processo de desenvolvimento da saúde, seja ela física, social ou mental. E acaba por ir muito de encontro, nomeadamente aquilo que o enfermeiro disse, que é a prevenção, a capacidade de cada um, como o Sr. Presidente também referiu, ter acesso a um conjunto de informação e apontar, e isso tem muito que ver com aquilo que é a forma como nós olhamos para a saúde hoje em dia, porque o padrão com que nós iniciámos há muito tempo atrás é de olhar para a doença e como tratar a doença. E nós hoje olhamos muito como tornar a nossa vida melhor. E o melhor tem muito que ver com aquilo que o Sr. Presidente acabou por também referir, um conjunto de atividades, um conjunto de respostas, e respostas a essas sociais, locais, através de projetos, e etc. E espero ter então a capacidade depois de introduzir, mas hábitos de vida. E o enfermeiro também referiu aí a importância dos estudos e deixou aberto o suficiente para fazer esta chamada de atenção. A ciência acaba por ser um mecanismo não fechado, um processo em desenvolvimento. Portanto, e aquilo que hoje é verdade, corremos o risco, e todos nós acompanhamos o processo de desenvolvimento das vacinas, de amanhã já não ser verdade, e não quer dizer que a ciência esteja errada. A ciência está certa sempre que corrige os erros do passado. E muitos estudos, e o impacto que isto teve, e o Covid, tem muito que ver com a fase em que nós estamos da pandemia. O Sr. Enfermeiro também falou daquilo que é, e o que é que se segue, e nós apontamos muito para a quarta vaga, que é a da saúde mental. E o que é que se segue, e o que é que os estudos dizem e onde é que surge o maior impacto. Se nós olharmos para um ano atrás, facilmente concluiríamos que o maior impacto foi na população mais envelhecida e nos trabalhadores que estavam, mas está em constante desenvolvimento. Também referiu o sexo biológico feminino, e sim, existe esse que foi em determinadas fases do desenvolvimento como apontados, profissionais de saúde em determinados momentos e cada vez mais expostos ao burnout. Mas tem muito que ver e temos muito que perceber a fase, o momento em que estamos. E aquilo que os estudos hoje demonstram que é a fase mais afetada, ou a população mais afetada, amanhã será uma diferença. Há poucos meses atrás, nós não olhávamos com tanta atenção para a população juvenil,
e hoje somos obrigados a olhar exatamente para o impacto que está a ver e que tem que ver muito com o cansaço, a fadiga e muitas outras variáveis. Isto só para dizer que é muito difícil fecharmos, porque aquilo que dissermos hoje, qual é a população mais impactada, amanhã teremos que abrir o leque, porque será com certeza outra mediante tudo aquilo que é desenvolvido. Muito bem. Eu voltava novamente aqui ao Sr. Presidente e seguindo a linha de raciocínio daquilo que já aqui expôs, considera que as ações que têm sido desenvolvidas no âmbito daquilo que que estamos a falar ganharam maior relevância neste contexto em concreto? Portanto, temos a título de exemplo a Semana da Saúde, temos o Like Saúde, que também já aqui referiu e que fazem parte do tal plano integrado para a promoção da alimentação saudável e da atividade física. Estas ações ganharam especial relevância neste período em concreto? Eu acho que ganharam de duas formas completamente opostas. Ganharam porque se deu importância àquilo que não se dava e passou-se a dar importância àquilo que se perdeu. E, portanto, é uma dupla vitória nesse aspecto. E, portanto, as pessoas que podiam achar menos importante ter acesso às piscinas, à socialização, que, por exemplo, o projeto do Desporto para Todos permitia, as aulas desenvolvidas para os mais velhos nas nossas freguesias, em articulação, as visitas que os mais novos faziam às nossas ERPs e PSS, e, portanto, toda essa possibilidade de interação, quando deixou de existir, todos chegámos à conclusão que nos fazia muita falta. Até a própria socialização e os cumprimentos que as pessoas têm. Por outro lado, também é verdade que isso despertou, não por ausência, mas por necessidade de melhorarmos, despertou uma intenção de se conhecerem outras coisas, de se fazerem outras coisas em ambiente mais reservado, que simultaneamente nos garantissem essa boa saúde física e mental. E isso, hoje, eu esta manhã ouvia aquilo que era, por exemplo, a privação do acesso à literatura durante o tempo em que tivemos muitas livrarias fechadas. E uma das conclusões que se tirava de um estudo era precisamente a de que os portugueses eram muito melhores a oferecer livros do que a lê-los. E por isso isto acompanhava períodos mais festivos em que as pessoas trocavam mais livros do que propriamente os liam. E isso dá-nos aqui um bom exemplo de como é que esse fator, se calhar, no futuro vai passar a ser apreciado de maneira completamente distinta. Isto é, a necessidade, por exemplo, das pessoas diversificarem um bocadinho o seu cotidiano quando estão em casa, não perdendo, por exemplo, tanto tempo à frente da televisão ou das novas tecnologias. Fazendo aquilo que, se calhar, do seu ponto de vista, não só da socialização, e há pouco o Soutor falava deste equilíbrio físico, psíquico e social para o conceito geral da saúde, que resulta, de facto, não só da necessidade das pessoas estarem próximas, mas de fazerem algumas coisas em conjunto. São coisas completamente distintas. E essa simples permanência não é, por si só, saudável. E nós percebemos isto, aliás, episódios que foram bastante comentados nos últimos meses sobre aquilo que é esse drama da violência doméstica e que resulta por uma intolerância, eu direi recíproca, mas normalmente mais manifestada no parceiro mais forte na violência doméstica, que nos remete de facto a uma preocupação que é, mas há ou não há uma capacidade para que as pessoas, sem estarem dependentes desse tipo de relação, que se consigam melhorar a sua proximidade, o seu conhecimento e o gosto de estarem juntos. E é fácil, ponham jovens de 15 anos uma semana sem telemóveis e vamos ver o resultado que dá na paciência, na tolerância com o próximo, na capacidade de não estarem ligados e de não estarem contactados com os restantes, tanto com proximidade física, mas sem as tecnologias, e nós percebemos, de facto, nesse aspecto, avançamos para campos que eu acho que são perigosos, não é? Eu falo aqui, provavelmente sou o mais velho que aqui está, e, portanto,
Que saudades eu tenho de, por exemplo, os tempos em que a televisão só abria às 5 da tarde e que os cidadãos em geral se tinham que ocupar com outras coisas que eu acho que eram bastante mais interessantes. Nessa altura ninguém fazia planos para ensinar como é que se brincava na rua, porque a rua era um sítio onde as pessoas se encontravam e brincavam e se respeitavam e que se cultivavam e que havia, com certeza, que havia também zaragata, mas também havia momentos de grande felicidade. E aqui nós estamos aqui a comparar se antigamente era melhor, se era pior. Eu acho que essa forma, se calhar, mais estilosa de viver e não tão com bom hábito, acaba por entrar a fazer esta perversão. Porquê? Porque depois também entramos, e este período acho que é um período muito importante fazermos esta reflexão, em campos onde quem está fora desse estilo não se sente bem. E essa perda dessa capacidade, dessa autonomia, eu até direi, dessa genuinidade, que de facto faz de cada um de nós, cidadãos e pessoas singulares e irrepetíveis, passa a ser uma coisa francamente desinteressante. E eu diria que depois desinteressante, também doentia. E isso não faz bem a ninguém. Porque eu não estou alinhado, porque não tenho aquela teletecnologia, porque não estou naquela rede, porque não calço aqueles sapatos, porque não uso aquelas roupas, porque não vou àqueles sítios, porque não sou comentado naqueles locais, porque tenho menos likes, tenho menos amigos no Facebook, disto e daquilo. Eu não sei se isso também nos faz muito bem. Não sei se isso nos faz muito bem. Acho que, como todas as coisas, tem que ser devidamente temperado para que as próprias pessoas possam fazer estas discussões. E reparem que coisas tão extraordinárias. Enquanto nós, com o livro, estamos connosco e com a viagem que o livro nos proporciona, com o telemóvel estamos sozinhos e provavelmente fazemos as viagens que os outros querem que nós façamos, atirando-nos para os sítios onde nós podemos querer estar ou não queremos estar. E isso também precisa de alguma disciplina, precisa de alguma educação, e reparem que a maior parte das pessoas, quando foi educada, não tinha isso no seu diário de bordo, não tinha isso no seu guia de instruções. Nós tínhamos uma série de situações, à mesa, no contacto com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, com as senhoras, com as circunstâncias mais ou menos institucionais. Não havia propriamente um protocolo de telefone. Bem, havia em casas, nas casas dizia-se, olha, fala fulano tal, como está, bom dia, boa tarde, quer falar com quem? Mas, de resto, não havia muito mais instrução sobre tudo isto. Portanto, introduziu-se aqui uma modificação radical nessa forma de estar. E eu acho que isso tirou-nos mais oportunidades do que nos trouxe oportunidades. Sob o ponto de vista destes fatores, nomeadamente, neste caso concreto, a socialização. E nesse aspecto, este período, por ser um período mais reservado, em que as pessoas tiveram fisicamente menos esse contacto, eu acho que se pode tirar aqui essa parte positiva, que as pessoas perceberem que, de facto, esse contacto humano é preciso, é desejado, e quando nós não o podemos fazer porque não nos deixam, é muito mais duro quando nós decidimos não o fazer porque não queremos. Estamos aborrecidos, temos de estar sozinhos, e isso também faz parte dessa boa saúde. E, portanto, acho que, em função do ponto de partida de cada um e das restrições que cada um foi sentindo, mais ou menos acentuadas, que é um período que pode ser riquíssimo para tomarmos decisões, os educadores, os próprios, quando têm essa autonomia e ela cada vez é mais prematuramente adquirida, porque as pessoas têm essas autonomias e no âmbito familiar isso acontece com muita naturalidade, para se perceber de facto como é que se conseguem esses bons equilíbrios. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que quando voltarmos a ter a vida que desconsiderávamos e que hoje sentimos que é muitíssimo rica, sentíamos que era rica porque hoje não a temos, que muitas coisas poderão melhorar para neste conceito que eu diria um bocadinho mais equilibrado, mais colaborativo e com maior responsabilidade. E nós tivemos já exemplos disso durante a própria pandemia, onde percebemos das mais diversas organizações de solidariedade, de apoio, de compromisso,
de disponibilidade de entidades públicas e privadas, dos profissionais, dos enfermeiros, das auxiliares, dos lares, da privação do mundo familiar, quando ficavam 15 dias, para evitar que as pessoas ficassem contaminadas ainda antes de haver as vacinas, e, portanto, percebemos de um grande coração, uma grande alma, uma grande predisposição de ajudar os outros num período particularmente crítico. E, portanto, os períodos de guerra, como este que nós vivemos, também trazem da humanidade produtos, trazem-nos comportamentos que fazem essa grande distinção entre o homem e o animal. E eu creio que este pode ser uma boa oportunidade para que isto nos possa dar aqui um novo fôlego. E da mesma maneira que sentimos que o ambiente e que a natureza vive um ar diferente e que se purificou, não tenho dúvida nenhuma que o homem também, por força desta maleita, também terá formas muito inteligentes de se purificar desta intoxicação geral que sentíamos em vários pontos. E isso, de facto, não era um fator de promoção da saúde, na minha opinião. Dr. Paulo Cunha, aproveitando aqui o facto do Sr. Presidente ter falado da importância da socialização, de que forma é que ela, de facto, é importante para a nossa saúde, neste caso, até a saúde mental, e de que forma é que, atendendo a que estamos num período de tantas restrições nos relacionamentos, como é que conseguimos, então, encontrar aqui o equilíbrio para que a nossa saúde continue bem, digamos assim? E a Manuela, quando me faz essa pergunta, espera que eu dê algumas estratégias muito práticas, não é? Pois é, essa é a grande dificuldade, porque nós, no fundo, sem o outro, sem a presença do outro, por vezes temos uma grande dificuldade até na própria percepção do nosso bem-estar. Em termos de impacto, e pegando um bocadinho naquilo que o Sr. Presidente acabou por falar e daquilo que vinha também da pergunta anterior, em termos de impacto, todos aqueles que tinham mais rotinas, mais hábitos de vida saudáveis, perderam mais quantitativamente com o processo pandémico, mas também tinham uma maior, teoricamente, uma maior capacidade de resiliência. Portanto, têm um maior amortecedor entre o que era a vida anterior e aquilo que é a vida atual. Em termos quantitativos, aqueles que tinham menos hábitos de vida saudáveis, menos rotinas, que assim o promoviam, acabam por ter um menor amortecedor, mas também perderam menos. Onde é que isto me leva àquilo que são as grandes estratégias? Já a enfermeira há pouco referiu os hábitos alimentares, o sono, as rotinas, a importância que estas têm e que tanta vez é falado de manter os locais, porque nós acabamos por não respeitar, antes de falar de socialização, também respeitar os locais. Aquilo que anteriormente nós preconizávamos como o local que era de trabalho não ser o de descanso, tivemos que quebrar essa regra. Nós somos latinos, sempre nos abraçámos e beijámos, portanto, já os romanos assim o faziam. E aquilo que nós hoje preconizamos muito é tentar incluir novas rotinas adaptadas. Podemos socializar fazendo uso das novas tecnologias, temos que comunicar melhor, porque nós temos tido, o ser humano é comunicativo por excelência, sobretudo em termos não verbais, temos tido muito ruído informativo, mas pouca comunicação verdadeira. Temos que saber comunicar à distância, partilhar afetos de outras formas, sermos inovadores, criativos, conseguir estar com os outros, mas mantendo as regras, tal como estamos a fazer agora, continuamos a comunicar, mantendo o distanciamento e pegando também naquilo que o Sr. Presidente acabou por referir, termos que ser criativos nos hábitos, inventar novos hábitos para ir buscar bons momentos anteriormente, mas já que falou no Winston Churchill, que eu também adoro, construir um mundo novo após este mundo, porque aquilo que era do passado não será no futuro. Vamos ter que começar agora a construir e viver com este presente. E esta é a maior estratégia, não lutar contra aquilo que não podemos vencer. Portanto, temos que nos adaptar e viver com o fenómeno de pandemia. Temos que ser pacientes, temos cada um de nós ser um micro-influenciador para o outro também e saber ser tolerantes. Anda a maioria da população com pouca tolerância, maior irritabilidade. Temos também que fazer todos essa autoanálise, saber compreender o outro, ser simpáticos perante o outro e sermos nós próprios agentes da mudança. Essa é sempre a grande... Não esperar que o outro nos dê aquilo que nós não estamos capacitados a dar. E pegando naquilo também, e vi o Sr. Presidente também a folhear aquilo que
que este município tem sido também exemplar, fornecer, ler, ir buscar muita literacia, muita informação a fontes fidedignas que nos permita, e pegando também naquilo que já estávamos a falar do passado, cada um de nós ser capaz de nos capacitarmos a nós, de sermos, e tenho que puxar para a saúde mental, mentalmente saudáveis, porque só quando nós assim formos capazes de viver com nós próprios, então somos capazes de entrar no processo de socialização, de interação. E esta interação que eu convido sempre toda a gente é que seja positiva partindo de cada um, com ações dignas e positivas, começando logo desde manhã na sua promoção. Espero ter respondido e ter ajudado com estratégias efetivas. Enfermeiro Pedro Quintas, o Dr. Paulo Cunha falou aqui de literacia, da importância da literacia, e era precisamente uma questão que eu tinha aqui para lhe colocar, da importância da literacia em saúde e também, recuando um pouco e pegando também novamente aqui naquilo que o Sr. Presidente disse em relação a ações que são desenvolvidas ou iniciativas que são desenvolvidas pelo município de Pombal, a importância que nos fala também um bocadinho da importância da prevenção, que já aqui também falámos um pouco, mas qual é realmente a importância da prevenção e de que forma também aquilo que hoje estava a pedir, que a literacia em saúde, qual é a importância que pode assumir aqui neste campo? Sim. Portanto, a literacia em saúde é um tema que fala-se muito hoje em dia, não é? Em Portugal surgiu com grande força nos últimos 2 anos, porque antes não falávamos tanto em literacia em saúde, pelo menos a ideia que eu tenho. Não é? Já foi feito muita coisa noutros países, Austrália, Reino Unido, assim que me lembro. Está a ser trabalhado pela Direção-Geral de Saúde, estão a ser trabalhadas muitas ferramentas para ajudarem os profissionais, porque no meu curso não tive nenhuma disciplina de literacia em saúde, que acho que era importante ser transversal. Temos outras disciplinas, mas a DGS está a criar ferramentas que estão a ajudar os profissionais, que essas ferramentas já começamos a utilizá-las antes da pandemia. Já noutras semanas da saúde, nós do Centro de Saúde colaboramos nessa área, na literacia em saúde, mas assim, de grosso modo, este chavão traduzido, para quem está lá em casa a perceber, traduz-se em quê? Traduz-se em as pessoas conseguirem aceder, não é? Aceder a textos, documentos, imagens, outros suportes, compreender essa informação, não é? Por exemplo, acho que aqui em Pombal posso notar, tem uma taxa de analfabetismo ainda um pouco elevada dentro do Pinhal Litoral, não é? As pessoas têm de compreender essa informação. Podemos ter que usar outros suportes, não é? Pósteres, imagens e não... E depois, saber fundamentalmente, e aí é que faz a diferença, saber utilizar, tomar decisões conscientes, não é? Depois de eu ter esta informação, bases fidedignas, aconselhei-me com o meu médico, agora que decisão para a tomada de decisão para a mudança comportamental que eu vou fazer. Portanto, a literacia ainda tem que ser muito trabalhada, não é? Nesta fase de pandemia, a Direção-Geral de Saúde produziu muita documentação de boa qualidade. Temos de ter aqui também, chegar a todo lado, não é? Esta literacia em saúde muitas vezes chega só do ponto de vista digital, não é? Agora chega por vezes na televisão, mas temos de chegar a algumas franjas e começa desde pequenino, não é? Estas questões da literacia em saúde. Acho que a educação, há aqui há uma tríade, eu até agora queria ter dito coisas até agora que não consegui, mas vamos introduzir. Há aqui uma tríade fundamental, e toda a gente sabe disso, que é a saúde, a educação e a ação social, não é? Esta tríade, a literacia, mesmo em saúde, é transversal a qualquer área da sociedade. A literacia tem que estar na rua, a literacia tem que estar onde estão as pessoas. Numa biblioteca, num café, no local de trabalho, nos transportes públicos. Como é que se faz isso? A melhor forma de fazer isso
temos de aprender e avaliar o impacto dessas ações e ajustar às necessidades da população, aos problemas da população. Literacia. Outra coisa importante também é a área do cidadão. Por exemplo, a área do cidadão é uma ferramenta, e a propósito, para ligar aqui aos hábitos de vida saudáveis, é uma ferramenta extremamente interessante, que já tem alguns anos, mas não está devidamente explorada. Porquê? Porque, no fundo, aquilo é aquela ferramenta. É uma ferramenta também, não é dos profissionais nem do cidadão, é mais do cidadão, não é? Para lhe dar mais autonomia em negociação com os profissionais. Pode ser estabelecido, por exemplo, um plano individual de cuidados que contemple alguns hábitos de vida saudáveis, em que existe, por exemplo, o compromisso. Por exemplo, vou dar um exemplo, a nível da atividade física, não é? Temos uma pessoa que tem, sei lá, uma diabetes descontrolada, excesso de peso. Então, em consulta com o profissional, podem estabelecer um plano execuível, realista, tipo andar 3 vezes de bicicleta por semana, durante 30 minutos, depois recebe SMS a alertar, então você hoje já cumpriu o plano, sente-se melhor, como se sente, sente-se melhor do que anteriormente. Há estas ferramentas também para trabalhar a literacia, enviar mensagens com informações pertinentes, de acordo com datas comemorativas. Mas a literacia acho que começa também em casa. Outro aspecto, a saúde começa em casa, não é? A saúde começa em casa, com os hábitos da família, como já aqui disseram. E ao longo do ciclo da vida. É a tal importância de trabalhar a prevenção, não é? Desde trabalhar a prevenção. Depois há aqui vários desígnios. Trabalhar a prevenção da doença, não é? Mas trabalhar, sobretudo, temos de mudar o paradigma para a promoção da saúde, não é? Sermos mais proativos e menos reativos. Temos de trabalhar num modelo mais salutogénico, porque a saúde tem um modelo da saúde. A saúde, isto é complicado. O modelo, para compreendermos isto, é um modelo multicausal com inúmeras variáveis. E agora gostava de introduzir outra questão. Nós estamos a falar aqui dos hábitos de vida saudáveis e o que a literatura nos aponta, dos hábitos de vida saudáveis, não é uma designação do século passado, não é? Aristóteles, na Idade Média já havia uma escola médica de hábitos de vida saudáveis, na Idade Média, século IX, X, já havia a designação de escola médica de hábitos de vida saudáveis em Salerno, em Itália. Mas por trás estes hábitos de vida, não sabemos verdadeiramente, sabemos que são um fator positivo para a prevenção de doença, sobretudo as doenças do comportamento, doenças não transmissíveis, não é? Obesidade, diabetes, das chamadas doenças civilizacionais, doenças do comportamento. Não sabemos com que carga de percentagem elas previnem, mas pelo menos ajudam, fazem parte também do processo terapêutico, para além de prevenir essas doenças. Mas uma coisa muito importante, e que toda a literatura... Olha, que a Ministra, na comemoração do Dia Mundial de Saúde, foi dia 7 de Abril, eu ouvi especialmente o discurso da Ministra e do Presidente da República. E eles falaram, eles os dois, ambos, falaram de um aspecto fundamental, que são os chamados determinantes sociais da saúde. E a literatura aponta para que 80% dos determinantes sociais da saúde, que estão fora da saúde, determinam as hipóteses de uma pessoa ser saudável ou não ao longo da vida. Eu não sei se vocês concordam com isto, mas por isso é que a saúde é de todos, a saúde é responsável, a saúde está em todas as políticas, todos temos a responsabilidade, não é, da saúde. Manuela, permite-me. Sim, claro. O enfermeiro pegou ali desenvolveu uma questão por demais importante. E como falou em literacia,
no Dia Mundial da Saúde, dia 7, a Ordem dos Psicólogos lançou nesse dia, parece muito importante, que é um portal com mais de 500 instrumentos, respostas muito práticas, estratégias, para lidar com vários problemas atuais, nos quais estes efeitos da pandemia, acessível a todos os cidadãos, de forma gratuita, com estratégias muito práticas. O portal é o Eu Sinto-me, basta escrever Eu Sinto-me, qualquer navegador de busca, e acaba por ter acesso a um conjunto deste tipo de informações. É um site construído multidisciplinarmente, sabendo que se dirige sobretudo para estratégias de saúde mental. O enfermeiro acabou por referir, e eu não posso deixar também de referir aquilo, o trabalho de prevenção que é feito nos cuidados de saúde primários. Isso eu há pouco falei na quarta vaga, a importância que isso tem. E também o enfermeiro trabalha com a colega Sónia Mira, que fez o favor também de me dar o panorama daquilo que é este trabalho de prevenção e que é tão importante. E o enfermeiro disse que tínhamos de nos direcionar para a prevenção, porque os cuidados de saúde primários, quando foram imaginados e criados, era exatamente para seguir, nomeadamente na saúde mental, seguir a pessoa em toda a sua fase de desenvolvimento. E se já era difícil fazê-lo antes do processo de pandemia, mais se torna agora, porque quem trabalha, no fundo, nos cuidados de saúde primários, além de ter que ser reativo, conforme o enfermeiro disse, e não proativo, não preventivo, depois, nomeadamente, os psicólogos, que acabam por trabalhar com esta área, acabam por ter que estar envolvidos num conjunto de outros projetos multidisciplinares, nomeadamente na prevenção da violência do adulto, de núcleos de proteção, e isto é transversal a todo o país, ainda que adquira diferentes tipologias, na prevenção de crianças e jovens em risco, nos cuidados continuados, na elaboração de informação para toda a população, a tal literacia que é necessária, e nós falamos, e é uma coisa que a Ordem dos Psicólogos se debate muito, juntamente também com muitos municípios e com muitas unidades de saúde, que é, nós temos 250 psicólogos apenas para todo o território nos cuidados de saúde primários, não é? E quando se fala em quarta vaga, é nisso que temos todos que investir, daí a importância de cada vez mais podermos capacitar as pessoas e a importância destes projetos municipais também, porque acabam por colmatar muitas das necessidades que existem e que acabam por deixar um bocadinho de pauperar todo o trabalho de prevenção e de ataque à situação da questão da saúde mental e não da doença mental. Peço desculpa ter interrompido, mas não podia deixar. Muito bem, estamos em ambiente de tertúlia. E até para valorizar o trabalho que é feito na unidade do qual pertence, não podendo também deixar e atenção, e mesmo aqui, porque eu tenho excelentes referências àquilo do trabalho que é feito por psicólogos, quer do setor público, quer do privado, quer do setor social, e da articulação, e nisso o Conselho e os psicólogos que aqui trabalham são exemplares, porque têm um conjunto de boas práticas que conseguem disseminar, mesmo dentro do próprio distrito e fora do distrito de Leiria, da forma como articulam e o conjunto de respostas dos quais o Conselho acaba por estar munido, naquilo que o serviço de apoio psicológico está, mais uma vez, quer seja dentro do setor público, quer do privado, e da forma como acabam por partilhar respostas que são essenciais à população. Peço desculpa, mas não podia deixar esta oportunidade para valorizar aquilo que é positivo e feito também. E fez muito bem. Já vamos voltar à saúde mental, e antes disso eu vou fazer aqui vamos introduzir aqui com outra questão. Na nota introdutória do relatório 2020 do Programa Nacional de Promoção da Atividade Física, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, diz que a pandemia veio também, no caso da atividade física, e vou citar, exacerbar iniquidades sociais, ou seja, o género, estatuto socioeconómico e idade, volto a citar, parecem diferenciar as pessoas mais e menos ativas. Das realidades que conhecem, concordam com esta afirmação? A pandemia atingiu de forma diferente a população? Não sei se há alguém que queira começar por eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, esta observação há pouco que já o Pedro fazia foi sobre os sendo fatores, como falado. chamou, os fatores externos da saúde, que são Sim, condicionantes. determinantes sociais. Exatamente, sim. A expressão diz tudo. Determinantes sociais, e portanto, se eu tenho mais rendimento, se eu tenho uma casa melhor, se eu tenho mais oportunidades que os restantes, se eu tenho evidentemente consigo ultrapassar por todas essas privações da minha liberdade, da minha vontade, de forma bastante mais tranquila.
Se eu vivo num T2 com 5 pessoas e estou confinado à minha casa para poder ir passear um cão que não tenho, ou fazer as compras que só pode um fazer, a situação tende a ser particularmente crítica e os níveis de tolerância e irritabilidade, a tolerância vai baixar rapidamente, a irritabilidade sobe subitamente e as confusões serão cotidianas e, portanto, mas se eu tiver, e aqui os prazeres da vida do campo, onde a pessoa está na sua casa, no seu quintal, onde pode ir ao seu pomar, ao seu pinhal, tratar dos seus animais, de certeza que lhe podem dar, no final do dia, mais fadiga do que algumas pessoas, quando vão trabalhar, se empenham menos e que acabam de chegar a casa muito mais tranquilas do que saíram e quem tem estas oportunidades pode fazer. Portanto, eu acho que aqui o sítio onde se mora, como se vive, os rendimentos que se tem, os prazeres que já se cultivavam, o prazer da leitura, o prazer das conversas, porque mesmo atrás da máscara se podem fazer, em casa até sem máscara, escrever, ouvir bons programas de rádio, ouvir boa música, telefonar a pessoas com quem nós não nos damos há algum tempo, fazer consultas ou começar a fazer uma investigação, mas aqui, evidentemente, se estamos a falar para aquela parte da população do Concelho de Pombal que tem menos literacia, não vamos falar aqui de investigar, nem de ler muita coisa, nem ter, evidentemente, terão que ser outras as matérias que possam ser menos determinantes, mas eu não tenho dúvida nenhuma que quanto mais variada, ampla e difusa for essa cultura e esse hábito, mais facilmente se ultrapassam as dificuldades que a circunstância em concreto nos trazem. Mas repare, eu acho que isto acontece em pandemia e fora dela. Sim, é a mesma coisa que ver, por exemplo, em ambiente hospitalar, como é que as pessoas que têm um hábito de vida diferente convivem, podendo ter essa possibilidade de ter que estar à espera que as coisas aconteçam, do seu ponto de vista de um restabelecimento, e as pessoas que não tendo, ficam bastante mais atrapalhadas da forma como passam esse tempo. E, portanto, eu acho que isto também tem muito a ver com a forma saudável com que a vida é feita e não a vida saudável que acaba por entrar na nossa vida. Portanto, acho que há aqui um processo que é causa e consequência, porque se a pessoa for, por natureza, doentia, do seu ponto de vista mental, tendo uma grande saúde física, ela vai viver dessa maneira. Já basta aqueles casos em que a pessoa, por estar num processo de burnout, estar num processo pessoal mais crítico, do seu ponto de vista financeiro ou de relação com o seu par, ou problemas com os filhos, ou outro tipo de problemas, vive de maneira completamente distinta. E, portanto, são tudo circunstâncias que, por um lado, podemos viver na primeira pessoa porque os outros não o têm, e aqui é uma comunidade e, portanto, traz-nos para níveis bastante mais críticos. Mas eu acho que, em ambos os casos, a forma como cada um leva a sua vida acaba por se manifestar de forma mais ou menos penalizadora e penalizante nas circunstâncias que temos que viver. Mas eu acho que isto acaba por ser uma coisa que acredito que uma pessoa que esteja presa também viverá a sua privação de liberdade de maneira completamente diferente se vier do ambiente ou se não vier desse mesmo ambiente. Completamente diferente. Sobre a sua saúde física, mental, do que quer fazer e por aí fora. Portanto, há pessoas que ficam especialistas no crime quando são presas e pessoas que fazem doutoramentos. Temos aqui 2 pontos completamente divergentes do ponto de vista da forma como aproveitam o seu tempo e como fazem a sua vida. E, portanto, isso é um processo... Mas eu, acima de tudo, acho que na liberdade de escolha deve residir o principal fator. Admito que a falta da literacia, da cultura e dessa instrução dificulte uma boa liberdade de escolha, o que quer que isso seja. Não digo que seja a minha, nem de cada um. Ou seja, voltamos sempre ao princípio, aliás, é uma previsão constitucional que temos que todos os dias construir, que é a igualdade das oportunidades, que é estarmos perante boas fontes, boa instrução, boa cultura, boa informação para podermos decidir melhor. E depois aí sermos consequentes com essas decisões. Isso é um trabalho de todos. Um trabalho de todos, partilhados, públicos e privados. O processo da comunidade deve ser cada vez mais fortalecido para que as pessoas tenham essa igualdade para poderem escolher. E depois serem consequentes com as suas escolhas.
Não sei se algum dos outros oradores quer acrescentar Eu penso alguma coisa a esta ideia. que a Manuela estava a falar do último relatório do Sim, Programa Nacional para a exatamente. Promoção da Atividade Física, que Exatamente. saiu há pouco tempo, não é? Exatamente, sim. Eu também vi por alto e então temos aqui um dado que continua preocupante, não é? Por parte deste relatório já apanhou o início da pandemia, penso eu, não foi? Em que diz que 65%, não é, da população, da amostra, não é, extrapolado para a população, nunca pratica qualquer tipo de exercício. Eu tenho ali os dados, não tenho aqui comigo, mas 65% parece-me um número brutal. Sim, sim, sim. E então, associando isto à pandemia, eu acho que este número ainda se agravou. Exatamente, E há outra coisa essa é a conclusão. e há outra coisa que estava a ir numa tendência decrescente, que era a questão da obesidade infantil, através do estudo COSI, que estávamos a ter bons indicadores, não é? E agora, provavelmente, e já ouço falar, vamos voltar a níveis anteriores, não é? E temos de intervir aqui a saúde e a educação e a parte social, não é? Acho que este é um problema quase identificado para o pós-pandemia. Não, devíamos estar já a intervir, não é? Já a intervir. Mas é uma faixa, um segmento da população que está já identificado. Aqui como outras estratégias, não é? E depois isto depende um bocado da literacia e da literacia digital. Algumas pessoas, e depende dos determinantes sociais, condições de habitação, do meio envolvente, algumas pessoas continuaram a fazer, também há pessoas que eu conheço que continuaram a fazer a sua rotina diária, incluindo o exercício, não é? O exercício, quer através do meio digital, não é? Há propostas na internet de exercício, quer atividades caseiras, tipo jardinagem, dançar, andar de bicicleta. Portanto, nós temos que, cada um de nós temos de encontrar as estratégias, não é? De acordo com o contexto onde estamos, para sermos ativos, incluindo e outra franja da população que também me preocupa um bocado, que é a população idosa. A população idosa que eu acho que sofreu, é uma das franjas, é uma população também muito resiliente, mas uma população que foi das mais isoladas. Dentro das isoladas, talvez a mais isolada, que a atividade física também é extremamente importante no envelhecimento ativo e na população idosa, não é? Essas pessoas idosas continuam a ter muita dificuldade em aceder a meios digitais, como é compreensível, não é? E também será uma população que teremos de ter um plano de intervenção, entretanto. O Dr. Paulo quer acrescentar alguma Pouca riqueza poderei acrescentar. Mas se não passava então à questão seguinte, que é dirigida precisamente a si. Força. Já vimos que os ganhos em saúde não estão dependentes da atividade física por si só, mas de um conjunto de determinantes. Se não houver o tal equilíbrio, a nossa saúde mental fica em risco. Há bocado o Sr. Presidente falou até inclusivamente da questão dos suicídios aqui no Conselho. Há bocadinho também falou da escassez de psicólogos que temos. Basta olhar também para os resultados, e eu fui a consultar os resultados do estudo que foi publicado em janeiro, Saúde Mental em Tempos de Pandemia, do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que diz que 25% dos participantes nesse estudo apresenta sintomas moderados a graves de ansiedade, depressão e stress pós-traumático, percentagem esta que aumenta no caso dos profissionais de saúde. Esta é, portanto, uma realidade preocupante, a questão da saúde mental. Sim, daí eu há pouco ter referido a questão da quarta vaga. Sim, e salvo erro, esse estudo até indicava que nos profissionais de saúde, posso estar errado, mas chegava aos 35%. 45%, se eu não estou em erro. Okay. Não quero falhar, mas acho que estava nos 45%. Sabendo que, se fizéssemos esse estudo agora, os valores seriam diferentes. Não lhe consigo dizer com toda a certeza se seriam mais elevados. Crer que sim, e pela experiência que nós acabamos por ter na prática clínica, não é? Quero crer que sim.
Mas, ao mesmo tempo, depois também existe um outro fenómeno que estamos a tentar perceber, que é a percepção do bem-estar ou não. Mais do que falar da preocupação de que está, e porque me cabe sempre a mim fazer e a nós psicólogos, ter uma mensagem positiva, depois de analisarmos e verificarmos aquilo que não está bem, o que é que podemos fazer para melhorar? E já falámos aqui de exercício físico, das rotinas e de como enfrentar, antecipar essa vaga do problema da saúde mental e cada um de nós se preocupar exatamente com todas essas estratégias, todas essas rotinas que pode implementar. E o Sr. Presidente também referiu um aspecto muito importante, pois temos população muito envelhecida, com pouca capacidade de aceder à própria literacia. E aí entra a tal componente social de como é que familiares, amigos e demais conhecidos, e aquilo que pode ser interpretado por cada um de nós como uma enorme vantagem, é geral. Porque o problema, quando é particular, nós temos uma grande falta de empatia do outro, não é? O outro não percebe o nosso problema porque não é o nosso. Este é um problema geral e a solução tem que partir também do todo. Preocupa-me muito também a questão falou-se também aí dos determinantes, porque se não era esse mesmo estudo, um outro que saiu na altura, mas salvo erro esse mesmo estudo, a maior parte das pessoas também estava preocupada com o pós-pandemia, com o facto de poder perder emprego, com a solução da própria solução, do pós, a crise económica que poderia vir, todos estes como contribuintes para fatores de stress e ansiedade. Portanto, não podemos isolar a saúde mental daquilo que é a justiça, a paz social, a coesão social e acabamos por tocar outra vez na socialização, que tem que ser, desde já também começado a trabalhar, com aquilo que todos nós podemos fazer para ajudar o outro, nomeadamente os mais isolados. O enfermeiro Pedro tocou nos mais envelhecidos e aquilo que mais me preocupa a mim foi que passámos um processo de cuidar e tivemos pouca atenção à estimulação cognitiva, do qual o exercício físico, por vezes, era o único acesso à estimulação. E, havendo o facto da privação e da incapacidade de haver mobilidade e ter que haver distanciamento, foi daquilo que mais afetou a população envelhecida, foi a estimulação cognitiva. Não sei se respondi à sua questão. Respondeu sim, e eu agora colocava a questão ao enfermeiro Pedro Quintas. Como é que está a saúde dos profissionais de saúde? Numa altura até que se fala tanto em burnout. Sim. É uma boa pergunta, não é? De acordo com o estudo do Ricardo Jorge, não é? Dá-nos aqui isto foi feito na primeira vaga, ou no final da primeira vaga, aponta para níveis de burnout de 43%. Pronto, os tais 40 e qualquer coisa que isto é um número brutal, não é? Os enfermeiros, acho que antes da pandemia já não estavam bem. E fala-nos um bocadinho da sua experiência, do contexto profissional. Sim, isto tem tudo um efeito cumulativo e depois de não sabermos quando é que isto acaba, não ajuda. Se a gente soubesse, daqui a 2 meses, 4, agora, não é? Isto tem efeitos psicológicos, sobretudo, altera-nos até o próprio sono, não é? O próprio sono, a alimentação. Temos que ter algumas estratégias de coping para saber lidar com situações complicadas. Tem sentido muito isso nos profissionais que em alguns trabalham profissionais consigo? já começam a dar sinais. A nível do nosso agrupamento de centros de saúde, estão a começar um projeto de saúde mental para os profissionais de saúde. Fala-nos um pouco sobre ele, se for possível. É possível ainda não conheço, são colegas da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica que estão, e o núcleo de psicologia que estão a começar o projeto. Podemos ter apoio, solicitar apoio, mas ainda está numa fase inicial. Já porque há manifestação de sinais de colegas que estão exaustos emocionalmente e fisicamente. Não é só... Sim, tem sido complicado. Quer a vacinação agora em massa, não é? A vacinação em massa, a testagem em massa, quer mantermos a carteira de serviços, não é? Quer manter não é? Complicado. E as pessoas cada vez, o que é que nós notamos? As pessoas cada vez têm mais necessidades, não é? E é um dado, as pessoas notamos cada vez precisam mais dos nossos cuidados, não é?
Eu ia Doutor referir Paulo. os últimos dados que eu tenho. A linha do SNS 24 para apoio psicológico tinha mais de 70 mil chamadas após um ano de criação. Eu tenho pena de não ter trazido os dados atuais, mas um grande número, não vou dizer uma percentagem porque não está atualizada minimamente, era de profissionais de saúde, exatamente. Portanto, também reflete um pouco aquilo que quem está, naquilo que se designa a primeira linha, mas vamos dizer toda e qualquer linha neste momento, foi quem mais recorreu à necessidade de apoio psicológico, portanto, e os profissionais de saúde era das faixas mais evidenciadas nessa linha. Muito bem. Pedia a cada um de vós que, de forma muito, muito sintética, e depois de tudo aquilo que já aqui falámos, quais foram então, no fundo, quais podem ser aqueles que se consideram os grandes desafios que esta pandemia nos trouxe? E enquadrando isso também com o tema da nossa tertúlia. Sr. Presidente, no seu entender, quais foram, de forma muito sintética, os grandes desafios desta pandemia? Estava a fazer a pergunta dos desafios do que foi ou daquilo que vai ser no futuro? Do futuro passávamos a seguir, daquilo que foram até agora os grandes desafios, digamos assim. Do futuro terminávamos depois. Muito bem. Eu acho que a situação foi evoluindo ao longo deste último ano e, portanto, numa primeira fase, eu diria que o grande desafio era um reforço da cooperação entre as instituições públicas. E senti que existia alguma dificuldade entre, por exemplo, a saúde hospitalar e aqui falo enquanto responsável da Proteção Civil e, portanto, com uma leitura bastante ampla destes níveis de cooperação e a ausência de respostas no terreno para situações muito concretas. Vamos a 2 ou 3 casos. A inexistência de locais alternativos para pôr pessoas com Covid que não tinham condições de permanecer, por exemplo, nas ERPs, nas IPSS. Dificuldades que aconteciam também nas famílias quando não havia capacidade operacional para segregar numa casa de banho, num quarto, com alimentação específica, essas mesmas pessoas. Portanto, pelo nível de desconhecimento generalizado que existia, portanto, as dificuldades, uma coisa era a teoria, outra coisa era aquilo que na prática efetivamente era possível de realizar. Depois, senti que uma maior dificuldade e, portanto, um desafio, sob o ponto de vista da melhoria da comunicação vertical dentro das instituições. A rapidez com que se apresentavam soluções e a forma com que elas não chegavam ao terreno e beneficiavam os cidadãos. Casos concretos, por exemplo, a intenção de criar unidades de retaguarda, por exemplo, para doentes Covid, e aquilo que manifestamente foi uma dificuldade imediata disso acontecer, não fosse no terreno encontrarem soluções de espaços, de camas, de colchões, de fornecimento de refeições, de higiene, de vigilância, de gestão de recursos humanos, tudo isto teve que ser montado e, portanto, alguma dificuldade nessa reação. Mais recentemente, no processo de vacinação, e, portanto, acho que e nós percebemos também alguns destes episódios, quando percebemos a determinada altura, unidades gigantescas que custaram milhares e milhares de euros a montar, que nunca foram usadas para ter doentes, para receber pessoas que estavam não a necessitar de ambiente hospitalar, mas precisavam de algum tipo de retaguarda. Acho que a maior parte dos casos se montou, se desmontou, se pagou e não serviu para ninguém. E, portanto, isto mostra estas dificuldades de comunicação, de planeamento e de agilização das respectivas respostas e, portanto, aqui as boas intenções, sempre bem-vindas, aliás, se querem superarem uma leitura mais racional, mais fria do processo para encontrarmos soluções mais adequadas e nesta parte final verifique isso também nestas questões da vacinação e reparem a forma com que o primeiro trimestre de 2020 estava programado de 4,2 milhões de vacinas e no dia 31 de março tínhamos passado pouco mais que 1,2 milhões e, portanto, fizemos 20% do trabalho que estava previsto, o que significa que 80% do trabalho ficou por fazer e não fosse também este conta-gotas de disponibilidade das vacinas, acho que depois se podia acontecer
o oposto, que era uma incapacidade por falta de planeamento para se poder garantir, em termos de enfermagem e de espaços, uma resposta se todo esse material para ser vacinado tivesse chegado a Portugal. E vamos ver os números. O Conselho de Pombal, na última semana, que foi na semana que termina no próximo domingo, que é a 8ª semana de vacinação, se tudo correr bem, e não vai correr bem porque, havendo a suspensão da administração das vacinas da AstraZeneca acima dos 60 anos, considerando que estavam previstos a vacinação de professores, vai ficar menos feita do que aquilo que se pensava. Aliás, abaixo dos 60 anos, perdão. E este fim de semana era um fim de semana de professores e, portanto, eram 1000 e tal vacinas. Mas tudo que tivesse corrido bem, íamos vacinar 3.800 pessoas em Pombal nesta 4ª semana. Quase tantas como da 4ª à 7ª semana. Portanto, numa semana íamos vacinar aquilo que vacinámos, pouco menos 200 pessoas em números redondos, do que tínhamos vacinado durante o último mês. Nós não conseguimos, eu não sei quem é que tem feito as contas, mas eu acho difícil, isto é um desafio, que num horário normal, um enfermeiro consiga vacinar mais de 50 pessoas por dia. 7 pessoas à hora, 7 horas, 7 às 7h49. Verificamos espaços, meios, vacinas, transporte de pessoas. Uma observação muito importante e, portanto, um desafio, sob o ponto de vista daquilo que tive que ser resolvido, que veio o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo chamar muito bem a atenção sobre aquilo que era. Nós não podemos estar à espera de acabar aquele grupinho e passar para aquele grupinho e voltar para aquele grupinho. Não é possível que isto aconteça e, portanto, tem que haver aqui uma dinâmica que substitua. Portanto, isto acho que tem sido tudo desafios importantes, vividos nos mais diversos pontos e, portanto, nem vamos falar aqui de alguma atrapalhação nas prioridades de vacinação, se eram os presidentes de câmaras, se eram os das IPSS, passou à frente, se atropelou. No meio disto tudo há sempre gente que se aproveita e gente que se deixa ultrapassar, infelizmente, mas eu acho que aqui, sem prejuízo de uma enormíssima generosidade de todas as entidades, isso eu não tenho dúvida rigorosamente nenhuma, que esse é um aspecto muito positivo, que às vezes esta falta de organização que nos caracteriza a todos os portugueses acabou por ser um desafio que nos fez muitas vezes pensar se estaríamos a fazer as coisas no melhor caminho. Dr. Paulo Cunha, os desafios que a pandemia nos trouxe, de que forma é que eles nos podem ajudar a melhorar os nossos hábitos de vida? Torná-los mais saudáveis? Vou buscar exatamente a palavra desafio e aquilo que eu gostava de salientar, até porque queria passar uma forte mensagem social, que é o grande desafio é mantermos coesos enquanto sociedade. Não nos podemos esquecer que vivemos um fenómeno pandémico e a grande ameaça é exatamente a pandemia e não as instituições, não as entidades. O grande desafio é sabermos, por uma vez por todas, sabermos eliminar aquilo que é o ruído informativo, as notícias falsas e tudo aquilo que acaba por pôr em causa a linguagem da ciência, a comunicação efetiva e a própria paz e coesão social. Não posso deixar de passar esta mensagem e apelar a todas as pessoas que procurem fontes de informação fidedigna, porque a solução para existir, e temos que recuperar muito as pessoas para depois recuperar a economia e os índices económicos e sustentabilidade, e para isso temos que procurar a linguagem da ciência. E, infelizmente, nós temos que aprender uma vez por todas que nem tudo aquilo que vemos ou ouvimos é para ser levado à letra. Temos que saber distanciar. É o grande desafio que nos fica para saltarmos deste ponto com uma grande aprendizagem. Enfermeiro Pedro Quintas, colocava-lhe a mesma questão. De que forma os desafios que a pandemia nos trouxe podem ajudar a melhorar os nossos hábitos de vida? Ainda estamos em plena pandemia, não é? Mas acho que a pandemia mexeu de forma individual, não é? Quer individual, quer em grupo, mas acho que foi também, até inicialmente, um tempo de reflexão, porque nós vivemos um bocado em piloto automático, e ainda falávamos isso no início, não é? Sempre de um lado para o outro, sempre com tarefas para cumprir. Acho que nos obrigou a refletir um bocado no significado da vida, não é? Foi um desafio porque algumas pessoas até voltaram a estar mais tempo com os filhos, a estar mais tempo em contacto com a natureza,
teve um impacto positivo. Vamos ver se esses hábitos, algumas pessoas mudaram para melhores hábitos, vamos ver se essas pessoas também conseguem manter esses hábitos. Mas ainda continua, o desafio continua, não é? Vamos se calhar começar a segunda parte, não é? E pronto, temos de estar preparados para novos desafios. Acho que pode ser introduzidas aqui novas variáveis, não é? Temos de estar preparados, quer a saúde, quer os municípios, e só faz sentido se trabalharmos em conjunto, tal como o lema do Dia Mundial de Saúde: vamos construir juntos um mundo mais justo e saudável. Muito bem. Estamos mesmo na reta final. Perguntava aos nossos oradores se querem deixar alguma nota final, acrescentar alguma ideia a tudo aquilo que foi dito, só mesmo para rematarmos. Bem, também uma nota muito simples. Antes de mais, acho que mesmo correndo todos estes riscos que já aqui foram referenciados de perturbação social, até não foi usada, mas até de potenciais altercações de ordem pública, como vimos em alguns países da Europa, deixar, apesar de tudo, uma mensagem de reconhecimento pelo comportamento generalizado dos cidadãos. E, portanto, apesar de tudo, os níveis de compreensão e de tolerância nas mais diversas circunstâncias, em coisas tão simples como fazíamos antigamente, de ir ao supermercado e não ter que esperar numa fila, ou de perceber que possa haver momentaneamente alguma dificuldade de aceder a algum bem alimentar, que na maior parte dos casos não chegou a acontecer, e de haver mais dificuldade em poder fazer aquilo que eram coisas da nossa liberdade. Reparem que até algumas normas que, do ponto de vista jurídico, se questionam se são ou não são constitucionais e legais, acabam por ser acatadas de forma exemplar pelos portugueses, porque acham que há um interesse superior que se sobrepõe a essa interpretação, diria, mais rígida, mais inflexível das normas que estão ao nosso alcance. Isso acaba por ser um fator muito positivo daquilo que é uma vontade, eu diria, generalizada de tentar passar da melhor forma possível estes tempos particularmente críticos. Isso é um exemplo para um povo que, partindo do pressuposto que tem os tais níveis de literacia, os tais níveis de cultura, os tais níveis de rendimento, com população idosa muito isolada e por aí fora, é sabedoria. Sabedoria de como fazer, sabedoria de como se comportar, sabedoria de ficar bem à espera sem saber quando vai acabar, mas com esperança. Esperança que vai acabar e que eu não sou tão otimista como vai ficar tudo bem, porque não vai ficar tudo bem, mas que seja um processo de aprendizagem, o doutor disse, para dizer assim, mas vamos conseguir sair com um reforço, uma resistência, uma capacidade que, se calhar, noutras gerações a guerra trazia e que aqui esta guerra nos trouxe. E normalmente esses períodos podem ser períodos, o que vem a seguir, de crescimento, de entusiasmo, de desenvolvimento, de confiança, de reforço dos laços e eu diria, de uma palavra simples, desenvolvimento, que aqui também é paz. E a paz é connosco, paz com os outros e paz social para se poder fazer esse desenvolvimento. E, portanto, é uma palavra que diz que acaba por ser eu diria, quase um corolário de um povo como o nosso, que viveu de forma galharda todas estas circunstâncias e que eu espero que no futuro seja também recompensado por esse seu espírito. Reforço, resiliência, resistência, capacidade de superação, respeito pelo próximo, e o futuro será aquilo que cada um de nós fizer dele e não esperar que o outro faça por nós. Muito bem. E tudo vai correr bem. Sr. Enfermeiro, Uma mensagem final. uma nota final só, para terminar. Para além da imunidade de grupo que queremos, não é? Queremos o mais rápido possível, acho que podemos trabalhar juntos e devemos trabalhar juntos para a humanidade de grupo. Muito bem. Muito
Muito obrigada. Agradeço aos três as reflexões aqui deixadas, as partilhas. Agradeço também a quem nos acompanhou a partir de casa. Aproveito também para lançar o convite para que amanhã assistam ao seminário que decorre durante o dia e que encerra a programação da Semana da Saúde, com um conjunto de webinars dirigidos a diferentes públicos-alvo. A todos, obrigada. Uma boa noite. Boa noite.